Então, Art, é claro que existe uma grande variedade de seres vivos que acabaram de ser enterrados, todos ao mesmo tempo. É isso mesmo, e a variedade de fósseis é incrível. Temos ovos de dinossauro, conchas e madeira fossilizadas, escamas de crocodilos e coisas assim, sementes, apenas muitas coisas diferentes. Portanto, há uma gama quase sem fim de fósseis. Até as pegadas de animais são consideradas fósseis. Bem, ouvi falar de impressões, de pegadas sendo fossilizadas. É disso que você está falando? Sim. E é isso que eu tenho bem aqui. Essa é uma peça de arenito coconino e você pode ver. Oh, nossa, é incrível As como dá para trilhas ver as garras. aparecem, né? É bem isso. Portanto, esta é uma criatura que está caminhando ou correndo ou algo do tipo. Sim. Há alguns pontos específicos nessas trilhas que indicam que esses animais estavam andando na água, sabe? É mesmo? O que é muito interessante, porque isso normalmente é visto como uma areia de duna, uma duna de areia, e o coconino está localizado no meio do registro geológico do Grand Canyon, é do Permiano inferior. O Dr. Brand pensou que seria um bom lugar para procurar, pois essas marcas deveriam estar em areia seca. E ainda assim, achamos que a areia era molhada. Ele começou a estudar essas trilhas e constatou que os animais não deixam rastros assim na areia seca. Na verdade, se acontece de ter algum rastro, eles são grandes borrões. Como você pode imaginar, mas se você tiver areia úmida ou areia debaixo d'água, então podemos ver essas marcas distintas que revelam as belas impressões dos dedos. Sabe, nós conseguimos ver que esses dedos estão bem visíveis, e isso é uma indicação. No estudo do Dr. Brand, isso indica que elas foram feitas debaixo d'água. Aqui está um exemplo onde, e nem todo mundo na comunidade científica gosta dessa conclusão, mas é um caso onde um criacionista que acredita em um grande dilúvio usou essa informação como uma hipótese para estudar e ver se isso era comprovado por sua pesquisa, e era. Suponho que seja possível que as marcas que estamos observando sejam de uma criatura que pode ter tentado escapar. Bem, historicamente é interessante que essas marcas foram consideradas marcas de anfíbios, e anfíbios vivem na água. E isso foi alterado para répteis após Edwin McKee, que analisou os sedimentos no Grand Canyon. Concluir que a areia foi depositada em uma duna de areia no deserto. De repente, os anfíbios viraram répteis e agora isso é considerado rastros de répteis. Portanto, há muita liberdade na interpretação dos rastros, mas esses parecem ser consistentes com a areia sendo depositada na água. Você tem evidências ou encontrou evidências no registro fossilizado e de animais que estariam em estado de aflição? Existem criaturas que parecem que eles não morreram normalmente? Bem, há vários exemplos onde você encontra esqueletos de animais inteiros, nos quais a cabeça está puxada para trás e o pescoço está curvado dessa forma. E pensou-se por muitos anos que isso era porque os esqueletos foram depositados em condições secas. O animal morreu e os ligamentos no pescoço restringiam a cabeça, puxando-a para trás. Mas, recentemente, cientistas que estudam essas situações descobriram que isso é devido ao afogamento. Quando você vê um animal com a cabeça puxada para trás, é porque ele está se afogando. Assim, esse é um caso em que algo apoia os nossos estudos, que apoia aqueles de nós que creem no dilúvio, como resultado de mais estudos. E tudo isso indica que esses animais devem ter morrido de maneira catastrófica. Também há outras evidências. Como? Em ninhos de dinossauros, e há ninhos de dinossauros com ovos dentro deles. E muitas vezes esses ovos têm casca dupla. E isso é algo que normalmente não deveria acontecer, pois os animais botam ovos com casca única. Mas se você estressar uma galinha, por exemplo, o ovo, né, ao invés de ser botado, vai passar de volta pelo processo de colocar uma casca pela segunda vez, e assim você terá uma casca dupla. E isso mostra que houve estresse. E encontramos muitos desses em ninhos de dinossauros. Encontramos muitos ovos com casca dupla. Portanto, isso indica que eles estavam botando ovos sob estresse. E nós podemos apenas imaginar que condições fariam um dinossauro botar ovos
durante uma catástrofe global, mas eles têm que botá-los se estão produzindo. Então, isso teria que ocorrer em algum momento. E isso nos dá uma perspectiva diferente do dilúvio que muitas vezes nós passamos para as crianças, certo? Sim. Pensamos que as chuvas suaves caíram e as águas da inundação surgiram, mas isso foi um evento catastrófico e ocorreu ao longo de um período de tempo o suficiente para nós considerarmos que os dinossauros estavam estressados no processo de fazer ovos. Sim, e sabe, ao longo de um ano, que foi o período em que Noé ficou na arca, eu acho que as condições do dilúvio duraram por um tempo além disso. Houve eventos catastróficos acontecendo. Mas, pelo menos, no período daquele ano, as coisas foram muito diferentes do que do jeito que pensamos quando crianças. Havia um mundo muito complexo. Esse mundo complexo chegou ao fim de uma maneira muito complexa. E é por isso que nós encontramos fósseis na América do Norte em uma camada de rocha e encontramos fósseis semelhantes na Europa ou na África na mesma camada. E esse é um fenômeno mundial. Assim, o mundo antes do dilúvio, seja como ele fosse, ele era muito complexo e o processo do dilúvio foi muito complexo. Houve momentos em que os dinossauros andavam deixando rastros, e então a água deve ter variado entre rasa e profunda. Há locais onde dinossauros deixam somente rastros das patas dianteiras, o que sugere que eles estão nadando. Então você tem uma imagem de um mundo extremamente complexo. Muitas coisas que não imaginamos estavam acontecendo e houve tempo para que tudo isso acontecesse em um dilúvio global. Bom, tudo que discutimos até aqui aponta claramente para um grande evento catastrófico e é isso que lemos em Gênesis. Especificamente, um evento catastrófico que envolveu processos tumultuosos que são quase desconhecidos para nós hoje em dia. Porém, o paradigma convencional analisaria esta camada que você está escavando e afirmaria que aqueles fósseis foram formados há muito tempo. Qual a idade aproximada que o paradigma tradicional daria a todos esses fósseis? Esses ossos específicos são citados como tendo cerca de 65 milhões de anos, Ok. logo abaixo do evento do Cretáceo Superior. E geólogos que querem acreditar nisso podem encontrar justificativas para tal crença. Pessoalmente, não acho que os dados justifiquem isso. E acredito que a narrativa apresentada na Bíblia é uma explicação melhor, considerando o que vemos lá. O que você descobriu que fez com que você acreditasse que o dilúvio é recente e que, portanto, esses ossos de dinossauro não têm 65 milhões de anos? Bem, essa é uma pergunta muito difícil porque nenhum de nós viveu 1000 anos. Temos dificuldades em entender mudanças entre 100 anos. E estamos perguntando, esses ossos poderiam ter 65 mil vezes o tempo de 1000 anos? E ainda não temos ideia se um osso poderia manter toda a sua consistência interna e até mesmo as estruturas das células dentro dos ossos. E agora nós estamos achando biomoléculas dentro desses ossos. Tudo isso é um desafio à ideia de que estamos lidando com um tempo 65 mil vezes mais longo que 1000 anos. Podemos fazer alguns experimentos. Podemos usar biomoléculas e aquecê-las, por exemplo, e fazer com que as reações sejam muito mais rápidas e depois tentar extrapolar isso de volta a temperaturas mais baixas. Esse é um experimento científico. Fazendo isso, conseguimos dados sobre quanto tempo uma proteína ou um DNA podem durar. E não é nem próximo de 65 milhões de anos. Bem, Art, você passou muito tempo escavando fósseis e analisando fósseis, e assim por diante. A árvore da vida, que aparece em nossos livros e gráficos e que nos é ensinada, indicaria que todas essas criaturas, e até mesmo os próprios dinossauros, vieram de um único organismo no início e criaram todas as criaturas que vemos hoje. O que você percebe nas evidências científicas que encontrou? Eu gosto de olhar a chamada árvore filogenética. O nome significa que os grupos estão relacionados e ela fala sobre o Gênesis ou a origem dos grupos. Então, essas árvores são montadas em livros didáticos. Elas são construídas com ramificações e no final de cada ramo há
grupos existentes ou grupos de organismos fósseis. Contudo, os ramos em si, que são a parte crucial que conectam organismos a outros organismos, são desprovidos de significado. São apenas uma linha desenhada na página. Se isso fosse uma sequência real e a evolução fosse a explicação adequada para esses diagramas, então deveríamos ver um desenvolvimento contínuo de fósseis ao longo da árvore. Mas quando falamos sobre as origens das coisas, teremos algo, muitas vezes, há um ponto de interrogação na parte de baixo e depois aparecem todos esses ramos. No final estão coisas que conhecemos, seja por fósseis ou que estão vivas. E sabe, cadê os dados? Isso tudo, simplesmente, e está nos informando sobre nada, é uma informação empobrecida. E, sabe, o meu entendimento é que Darwin até reconheceu que não havia muitos dados que conectassem essas coisas. Isso mesmo. Não há nada lá e não terá nada lá. Ele acreditava que talvez com mais pesquisas no registro fóssil, nós descobriríamos mais sobre essa situação. E você pode ver que esses armários à nossa volta estão repletos de fósseis, mas eles não nos informam nada sobre a ligação de um organismo ao outro. Então, não estamos realmente aprendendo nada sobre a história filogenética da vida ao estudar os fósseis. É fácil desenhar uma linha em um papel e fazer você acreditar que existe essa conexão, mas é outra coisa encontrá-la nos dados. Sim. E sei que aqueles que acreditam na evolução veem essas linhas como algo Sim. real. Mas eu as vejo como pontos de interrogação, apenas conjectura. Sim. Agora, o paradigma convencional analisaria tudo isso e afirmaria que representa diferentes períodos de tempo, grandes variações Sim. de tempo. E com isso, estamos vendo essas criaturas menores evoluindo para criaturas maiores. É isso que você vê com um paradigma fundamentado em Gênesis? E ele pode explicar isso? Sabe, também tenho formação, como já mencionei, em biologia molecular. Então, ao observar essas formas iniciais que encontramos no Cambriano, é fácil de ver que são tão complexas quanto tudo o que temos na Terra hoje em dia. Não há um aumento na complexidade em nível celular. Há diferenças. Existem certas complexidades no formato de coisas que podem ser vistas aqui em cima, e elas não são encontradas lá embaixo. Mas tudo isso se relaciona à locomoção que diz respeito ao movimento da água para a Terra. A complexidade maior dos organismos que caminham na Terra é evidente. Por isso, temos o que chamamos de mamíferos. Esses são animais que vivem principalmente na Terra. E eles são mais complexos. Eles têm braços, pernas, dedos e pés. E se você for um peixe, não precisa disso. Então você não os tem. Art, muitos de nós aprendemos que a vida que está embaixo na evolução é primitiva. Essa foi a palavra usada, primitiva. Só que você está dizendo algo diferente. Não parece que ela é tão primitiva assim. Ao olhar para os animais que sobreviveram, como alguns dos briozoários e outros que ainda existem hoje e que também são encontrados no Cambriano, que é a camada mais baixa onde temos essas formas de vida complexas, podemos ver o quão complexos eram os animais. E você descobre que esses animais são tão complexos quanto qualquer animal hoje em dia em termos de biologia celular. É realmente muito difícil acreditar na evolução quando você descobre quão profunda é a complexidade dentro da célula. E acho que esse é um dos argumentos mais convincentes que mostram que a evolução não consegue explicar o que observamos. E essa complexidade é encontrada, e é fácil demonstrar isso, logicamente, que ela está presente nos primeiros organismos complexos que achamos no Cambriano. E indo abaixo do Cambriano não há esses níveis de complexidade. Na verdade, exceto por algumas células isoladas e um conjunto de fósseis de afinidades desconhecidas, não há nada abaixo do limite cambriano. Mas ao chegar ao Cambriano, mesmo na parte mais baixa dele, nós encontramos não só representantes de todos os filos e principais grupos de animais, mas encontramos diversidade também. Encontramos muitas espécies desses diferentes tipos, trilobitas, por exemplo. E estamos perto da gaveta de trilobitas, então posso te mostrar alguns deles. Isso é um trilobita do Cambriano. Isso é realmente incrível. É claramente um membro dos artrópodes, o mesmo grupo que inclui insetos modernos e caranguejos e outros crustáceos.
e também as aranhas. Todos eles pertencem a essa aliança com um exoesqueleto duro. E esses organismos são muito complexos. Eles tinham uma cabeça e uma cauda. Tinham olhos compostos como os insetos de hoje. Eles tinham nadadeiras na parte inferior com brânquias que usavam para trocar oxigênio. Tinham antenas que saíam da frente. Muito complexos. Vou te mostrar, e mesmo que eles não sejam do Cambriano, algumas das outras diversidades que temos nesses trilobitas. Aqui está. Mas que incrível. O que é? Parece que está adequadamente arrumado para se defender. Ele faz parte da aliança Phacops. Você consegue ver esses olhos compostos. É fácil notar os omatídeos, os aspectos do olho. Bem, é difícil acreditar que isso é um fóssil. E não há aumento na complexidade desde os primeiros organismos que temos ao longo de todo o registro fóssil. No nível celular, existem mudanças na complexidade quanto à habilidade de se mover. Assim, esses animais não andavam em terra e não tinham só duas pernas como nós. Então, nós exigimos uma complexidade maior para nos deslocar. Mas tudo isso é uma parte do aspecto da locomoção. É o que precisamos para nos mover de forma eficiente. Bem, quando nós estávamos no Grand Canyon e até o Dr. Ross chamou atenção para aquelas rochas pré-cambrianas para as camadas, então, sobre o que estamos falando agora são os fósseis que são achados logo acima daquela grande inconformidade, certo? Exato. Isso mesmo. Essencialmente, você está indo de nenhuma complexidade ao espectro completo de complexidade que temos hoje. Então a palavra primitivo acaba por prejudicar a percepção, não é? Quando, na verdade, essas são criaturas muito complexas. Elas são e possuem a mesma complexidade a nível celular, e isso inclui sua biologia de desenvolvimento dos insetos modernos. Dá para estabelecer essa linha lógica claramente? Se você vai tentar explicar a origem da vida, por exemplo, você precisa ter uma maneira de explicar o espectro completo de complexidade que temos nas células modernas. Nada menos do que isso é suficiente. Então, desde os cambrianos, desde que esses primeiros organismos surgem, notamos diferenças na diversidade, mas não enxergamos uma nova complexidade. Ok. E a complexidade que observamos se relaciona com a capacidade de se mover. Então, eu acho que isso nos mostra que o que quer que esteja por trás da complexidade que vemos neste animal deve estar por trás de todo o esquema das coisas, pois não é viável que isso aconteça por processos aleatórios. Mas sabe, Art, então como você explicaria, com base no paradigma de Gênesis, o fato de que nesses níveis mais baixos não temos criaturas que andam por aí? Quero dizer, temos criaturas muito complexas e belas, extremamente complexas, mas é como se houvesse uma seleção que parece ter ocorrido nessas camadas de fósseis. Tem, e não está exatamente claro por que as coisas estão organizadas como estão, mas é visível que tem um movimento de seres do mar, do oceano, para seres que viveram submersos e para seres que viveram em terra. E então, em níveis mais elevados, seres que poderiam se livrar do sepultamento nessa água. Então, eu acho que é claro que se começássemos a cobrir a Terra hoje, se tivéssemos outro dilúvio, as primeiras coisas que seriam enterradas são as que vivem no fundo do oceano. E então depois veríamos camadas de rochas ou camadas de sedimentos, que tinham coisas que viviam em níveis cada vez mais altos no oceano. Nós veríamos peixes e, por fim, veríamos seres que viviam na parte superior do oceano e, em seguida, veríamos criaturas que habitavam a Terra. E se o enterro continuasse, acharíamos os restos de animais complexos como nós.